Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou Fernando Gama e hoje eu quero, nessa videoaula, te esclarecer uma confusão muito comum que as pessoas cometem, ao trabalhar ou ao estudar conceitos de marca, conceitos de negócio, conceitos de pessoa jurídica, Mas afinal, o que é uma pessoa jurídica? Qual a diferença de uma pessoa jurídica para a marca? Qual a diferença de uma pessoa jurídica para os direitos autorais? Então vamos entender aqui na prática o que é a pessoa jurídica e vamos entender por que a pessoa jurídica, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, elas podem ser proprietárias da marca. A marca não é uma pessoa jurídica, a marca não é uma empresa, a marca não é uma sociedade. Então preparei essa videoaula para você entender de fato as diferenças sobre esse instituto e não perpetuar mais nenhum equívoco, e quando alguém falar errado, você entender que a pessoa jurídica ela tem uma proteção especial, as sociedades e as empresas individuais elas têm uma proteção especial própria desses institutos, mas isso não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com imagem, não tem nada a ver com direitos autorais, não tem nada a ver com domínio. Segue comigo nessa videoaula que eu vou te explicar isso detalhadamente. Olá pessoal, aqui é o Fernando Gama. E seguindo a nossa aula aqui de número 6, hoje nós vamos analisar a diferença da marca para uma pessoa jurídica, para uma sociedade, Existe muita confusão nesse ponto. Aliás, é uma das confusões mais comuns. A pessoa achar que tem uma marca por ter a sua empresa, por ter constituído a sua empresa, ter um CNPJ, seja lá uma sociedade com 2 ou mais pessoas, seja ele uma sociedade individual, um empreendedor individual constituído, devidamente regularizado, mas acontece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A marca pode pertencer a uma pessoa jurídica, a marca pode pertencer a uma pessoa física. Agora, ter uma pessoa jurídica, ter uma sociedade, ter uma empresa, isso não é ter uma marca. Isso não representa uma marca. São relações jurídicas, são criações e ficções jurídicas absolutamente distintas. E é disso que trata a nossa aula vídeo de hoje. Vamos começar aqui a entender então um pouquinho sobre a diferença da marca para a pessoa jurídica e especificamente as sociedades. Porque possivelmente se você não é mais autônomo, você se enquadra em uma dessas classificações de pessoa jurídica. Ou você está no MEI, ou você está como um empreendedor individual, empresário individual, ou você está com uma EIRELI, ou você está atuando como uma sociedade limitada, que é um dos modelos mais conhecidos, a não ser que seu negócio já tenha crescido a ponto de você estar numa ou sociedade coligada, ou você está numa sociedade mista, ou quem sabe até uma sociedade anônima, a sua empresa abriu capital, Mas seja como for, nenhuma dessas figuras, e existem outras figuras inclusive, não confunda, uma coisa são figuras societárias, outra coisa são pessoas jurídicas, e já vou te falar disso, mas nenhuma pessoa jurídica e nenhuma sociedade é marca. Inclusive não é requisito nenhum você ter uma pessoa jurídica para ter uma marca, Acontece que as coisas se somam, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seguindo aqui, falando sobre o brand, sobre a marca, uma das principais temáticas do nosso programa, não se esqueça que para fins de criação, a marca é uma ficção jurídica, é uma abstração jurídica, E uma vez que você cria a marca e cumpre os requisitos que a autarquia federal, que é o NPI, a legislação específica e mais os procedimentos que o NPI lhe impõe, e você vai aprender isso direitinho aí no módulo 3, Já já você vai aprender sozinho como fazer, você vai ver que é simples, e muita gente torna o simples complexo para justificar a cobrança de altas taxas somente para que você fique refém do conhecimento de quem sabe registrar, certo? É muito simples você criar a sua marca. E qual é a regra hoje para a sua marca ser criada? Sem registro, você não tem direito a reclamar nada. A propriedade no Brasil, a propriedade da sua marca, ela depende do registro. Registrar é a sua corrida. Chegou primeiro, possivelmente leva. Eu tenho uma empresa há 20 anos, eu tenho meu site, eu tenho meu domínio, e pode ser que alguém registre lá no NPI? Pode. E pode ser que eu perca? Pode. Mas isso é injusto. Mas não foi você que não buscou.
o NPI, mas eu não sabia. Bom, você como empresário, empreendedor, você tem que se cercar das informações úteis para o seu negócio. Mas é para isso que o programa Proteção Extrema serve e para isso que você está aqui conosco. Ah, a regra é sempre essa. Chegou primeiro, registra, passou a oposição de 60 dias, a marca vai ser sua, tá bom? Então é óbvio que a maior importância de uma marca, além de todas as importâncias tangíveis, mensuráveis economicamente, todas as importâncias de publicidade, de extensão, de posicionamento do seu negócio, no tocante à importância jurídica é para que você tenha a chancela da lei, para que a lei te proteja, realmente diga, não, você merece a minha proteção, você precisa registrar, você precisa ter cumprido os requisitos da lei, aí sim você vai gozar de todas as proteções possíveis da sua marca. Agora falando sobre a pessoa jurídica, o que é uma pessoa jurídica? Sem entrar aqui em conceitos jurídicos, na verdade, se eu fizer essa mesma pergunta, o que é pessoa jurídica? Lá na faculdade de Direito, nós encontraremos várias, talvez diversas definições. E não existe uma unanimidade, certo? Alguns vão trazer definições de alguns autores, de outros autores, e esse é um tipo de conceito que sempre vai gerar interpretações ou discussões, tá? Então eu te trouxe um conceito mais geral para você entender, você empreendedor, você empresário, você dono do seu negócio, dono do seu nariz, para que você entenda o que é uma pessoa jurídica. Para que você tenha capacidade de discutir isso com o seu contador, com o seu advogado, e não fique refém do conhecimento deles, tá? Você sabendo isso aqui, dominando essas aulas, você tem plenas condições de sentar de igual para igual aí com o seu advogado, com o seu contador e exigir deles talvez uma atuação mais profissional do que estejam hoje prestando para sua marca, para o seu serviço. Então a pessoa jurídica é uma unidade de pessoas naturais ou de patrimônio que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como um sujeito de direitos e obrigações. São 3 os seus requisitos: organização de pessoas ou bens, licitude dos seus propósitos e capacidade jurídica reconhecida por norma. Ou seja, o que quer dizer esse palavrão todo? Quando você vai criar uma pessoa jurídica, obviamente o objeto da pessoa jurídica não pode ser algo que a lei define como crime, né? Então, você não vai abrir uma pessoa jurídica para industrializar drogas, isso é proibido aqui no Brasil, embora em outros países já tenham permissivo e tal, então vai para lá e trabalha lá, se é seu foco. Você também não vai fazer ou ter sócios incapazes, então você não pode ter só sócios menores de idade ou impedidos ou com intervenção judicial, você não pode ter sócio uma pessoa que está presa, que ela perde os direitos civis. Então você e a pessoa que venha a criar a pessoa jurídica, estando em dia com a capacidade civil de vocês e o objeto de vocês sendo algo lícito e permissível, está pronto os requisitos para você abrir. Depois são só formalidades que a junta comercial vai te exigir, dependendo do tipo de sociedade, e pronto, você começa a ter uma pessoa jurídica com obrigações fiscais, com obrigações legais, com obrigações junto aos fornecedores, junto aos clientes, mas principalmente você vai gozar de toda a proteção jurídica e uma carga tributária, por incrível que pareça, menor do que atuar na pessoa física, né? Que tipos de pessoas jurídicas nós temos hoje no Brasil? São essas 7 principais, tá? Existem outras, sim, eu nem trouxe aqui outras variantes como ONGs e tudo mais, mas o que nos interessa aqui, nós temos as associações, nós temos as sociedades, nós temos as fundações, nós temos as organizações religiosas, os partidos políticos, nós temos as empresas individuais de responsabilidade limitada e as pessoas jurídicas de direito público, leia-se, União, Estado, Município, Distrito Federal, tá? Ou outras que tenham essa natureza também, tá? Sociedade de Economia Mista talvez tenha, tá? Certo? Então, assim, pense aqui comigo. Existem todas essas 7 formas de pessoas jurídicas e outras mais pontuais que eu nem estou trazendo aqui. Dentre essas, quais que têm e já nascem com uma marca, já nascem com direito de marca? Se você pensou uma ou duas, ou pensou mais de uma ou duas, você errou, tá? Nenhuma dessas pessoas jurídicas tem marca. Ninguém nasce com direito de marca. Eu quero que você canonize isso na sua mente, tá?
Eu quero que você incorpore isso. Marca é um direito que é criado a partir de um registro e a marca pode pertencer a pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Agora, o fato de você ser uma dessas pessoas jurídicas, ter uma dessas pessoas jurídicas, não significa que você tenha uma marca, ainda que você registre depois a marca com nome idêntico, tá? Nome de marca e nome da pessoa jurídica nem sempre precisam, inclusive, coincidir. Por exemplo, Coca-Cola é uma coisa, Grupo Vompar é outra, né? Então, não existe nenhuma obrigação que a marca tenha que ter o mesmo nome da pessoa jurídica, tá? Mas a pessoa jurídica, ela é uma entidade para fins lucrativos, né? Ela tem que ter lucro, ela tem que atingir a finalidade que ela foi criada e ela vai ter uma relação tributária, relações fiscais, ela vai ter uma relação societária, ela vai gerar uma série de deveres e obrigações, assim como ela vai ter uma série de direitos, mas em nenhum momento a marca faz parte disso. Não é porque você criou uma pessoa jurídica que a lei já te dá uma marca. Não, você vai ter que criar a marca e registrar a marca, tá? Outra coisa muito importante para você saber também é que nem toda pessoa jurídica interessa aqui a sua caminhada de empreendedor, de empresário, tá? Então vamos focar aqui que tipos de pessoas jurídicas interessa a você empreendedor, você empresário, empresários, né, para os seus negócios. Que são esses dois tipos mais usuais hoje em dia, que são os mais requisitados para aberturas, né? Que são as sociedades e as empresas individuais, tá? Importância de você abrir a sua empresa. Enormes, não atue como pessoa física, tá? Ancoragem de valor à sua marca, produto e serviço. Você tem identificação como fornecedor, e isso é obrigatório pela lei do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, coisa que a gente vai falar ainda ao longo aqui do nosso treinamento. Você como fornecedor de um serviço, você tem que ser encontrado, tem que ser identificado, onde mora, onde reside, onde a empresa atua, se alguém precisar ligar, se você precisar dar suporte, você não pode não ser encontrado, tá? Então a pessoa jurídica, ela te identifica, ela identifica a sede do domicílio, ainda que seja até o seu próprio endereço residencial, mas o importante é que você tem lá a sua sede, a sua identidade e você gera a identificação do seu fornecimento, da sua qualidade como fornecedor. Você tem um endereço, você tem uma sede. A responsabilidade da pessoa jurídica é limitada à atuação dela, ou limitada ao patrimônio, ou ilimitada, dependendo da forma que você venha escolher. A emissão de notas fiscais e garantias, garantia para você dá origem, dependendo da carga tributária, né, você vai se classificar no simples até 3 milhões e 600 de faturamento, começando com uma carga tributária de 6%, chegando até 17%, e se sair desse limite de faturamento por ano, você vai pegar outra carga tributária, mas ainda assim é infinitamente menor do que você trabalhar e pagar de forma física um imposto de renda de 27,5% mais INSS de 11%, né? Então, ou até um pouquinho mais que isso. Então, é infinitamente melhor você atuar tendo uma pessoa jurídica, você dá origem a seus proventos, origem a seus ganhos e a sua carga tributária é menor. Você, dependendo do seu segmento, da sua pessoa jurídica, da sua área de atuação, da sua classificação, você pode ter incentivos fiscais pontuais, principalmente se for uma indústria, né? Mas mesmo na área de consultoria existem também algumas combinações que fazem com que você pague uma carga tributária um pouquinho menor, né? Muita gente saiu da informalidade e está no Simples Nacional, ficando aí com uma carga de quase 6, 7 e pouco por cento. Isso é muito bom, imagina, você tem origem a 93%. Isso é uma carga tributária baixa, né? Toda a sua carga tributária é 6%, 7%. Uma tributação menor, obviamente, que na pessoa física. Você gera muito mais credibilidade frente ao consumidor, quando ele te visualiza como uma empresa e não só como uma pessoa física. Uma empresa, ela é informal, ou seja, a empresa, se o sujeito está gripado, a empresa não para por causa disso. Agora, se a empresa é você, se você ficar gripado e doente, acabou a empresa, então isso não é informal. Então, uma empresa que tenha mais de uma pessoa, é impessoal, essa impessoalidade, por mais que a gente fale de proximidade na comunicação, mas na prestação de serviço, não tenho eu para ir, pode outra pessoa atender, pode o suporte falar, o seu negócio não para por causa da sua pessoa. Isso é ser impessoal, e as pessoas jurídicas,
elas ajudam o negócio a ter essa prestação de forma mais impessoal, ou seja, é uma pessoa jurídica. Então, se um membro faltou, se está doente, quem está por trás da execução do serviço pouco importa. O importante é que a entrega se dê conforme prometido. E só tendo uma pessoa jurídica, 2, 3 mais pessoas, uma equipe, para que o negócio seja impessoal. Se o negócio depende só de você e só você entrega e faz tudo, a não ser que você cresça e tenha uma equipe para dividir isso, o seu negócio não é impessoal e aí se põe em risco de você nunca conseguir escalar o seu negócio, né? E você começa a dar origem ao seu crescimento patrimonial, né? Sociedade limitada, requisitos, vantagens e facilidade. A sociedade limitada, ela tem como requisito um contrato social, 2 sócios ou mais, no mínimo 2 pessoas, né? Não tem como eu fazer uma sociedade de mim mesmo, né? Então, aí é outro tipo de modalidade de pessoa jurídica, né? Mas a sociedade, ela pressupõe no mínimo 2 indivíduos, tá? Tem que ter um apontamento de patrimônio mínimo, nem que para subscrição, e arquivar isso na junta comercial. Ambos os sócios têm que ser capazes, não pode ter nenhum impeditivo. Um sócio pode ser menor? Pode, desde que esse sócio seja representado pelos pais, e esse sócio menor representado, ele só não pode ter poderes de administração, mas pode sim você ter sociedade. Você pode ter sociedade com seu filho? Obviamente que pode, tá? Isso não é impeditivo. Contrato social, 2 sócios ou mais, patrimônio, que no mínimo abre a sociedade com R$1.000, com R$2.000, com 10.000, com 5.000, definição bem das cotas, né? Mas esses são os requisitos gerais, faz tudo isso, autentica em cartório, encaminha para a junta comercial, tá? Uma pesquisa prévia que o contador vai fazer, tá? Mas basicamente esses são os requisitos para você abrir uma sociedade limitada. Quais são as vantagens? Bom, a vantagem é que você vai ter uma responsabilidade conforme a sua cota, então se você ter 50% da sociedade, salvo casos de fraude, de simulação, de outras penalidades, de desconsideração da pessoa jurídica, questões mais comuns, fraudes em pagamentos de reclamatórias trabalhistas e tributos. Fora isso, a responsabilidade sempre é limitada à sua cota. Então você é responsável por 25%, por 30%, por 40%, depende da sua cota na sociedade, né? Assim como a divisão de tarefas e o patrimônio da pessoa jurídica, certo? Facilidade. Bom, o processo por si só para a abertura de uma sociedade limitada pode ser um pouquinho mais demorado do que as figuras individuais, que são cada vez mais crescentes, e hoje as juntas e outras modalidades de abrir essas empresas individuais têm priorizado, porque tem tirado muito autônomo da informalidade, passando ele para uma constituição mais séria, né? Onde a sociedade limitada, que envolva 2, 3 ou 4 pessoas, às vezes a análise dessa documentação demora um pouco mais pela junta, tá? E claro que também as decisões são em conjuntos, então você talvez não tenha tanta autonomia nesse tipo societário, precisa sentar, precisa ter uma harmonia muito boa com os seus sócios, né? Agora, empresa individual, quais são os requisitos, vantagens e facilidade? Empresa individual. Tem o microempresário, empresário individual e a Eireli, tá? Requisitos. Um único requerimento de empreendedor ou empresário individual e você vai responder com o seu patrimônio, tá? O processo é muito mais rápido e você é o responsável por tudo, pelo controle de tudo. Vantagens. A responsabilidade é pessoal, é direta sobre você. E pode ser que você tenha mais sobrecarga, afinal você é o único responsável, até que você tenha condições de contratar uma equipe, delegar tarefas, né? Criar um grupo para trabalhar por você, certo? E agora, eu quero te deixar aqui como presente quais são os quinais recomendáveis para que você abra tanto a sua sociedade como ou a sua empresa individual, principalmente se você for consultor, trabalhar com vendas, trabalhar com internet marketing, tá? Então, os quinais mais comuns, que são os quinais que você tem que mostrar para o seu contador, são esses aí: promoção de vendas, desenvolvimento de atividades de marketing direto, ministrar treinamentos para desenvolvimento pessoal e profissional, outras atividades de ensino, autorização da existência do presente portal de conteúdo para ensino a livre distância. Então, se você for trabalhar com vendas IAD pela internet, se você for trabalhar com algum tipo de treinamento,
presencial, pode ser também, capacitação, workshop. Esses são os quinais que não podem faltar no seu contrato social ou lá no seu requerimento de empresário individual. Bom, pessoal, era a aula de hoje, espero que você tenha gostado da nossa aula e entendido um pouquinho aí a diferença da marca para a pessoa jurídica e dentre as pessoas jurídicas, quais são os tipos de pessoa jurídica que realmente interessam para o seu negócio, para a sua atuação. Já já te encontro na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.